Mas aí você vai tratar com o músico, se o músico não for um cara crente de verdade, se ele não for rendido ao Senhor, se ele for só um trabalhador, só um cumpridor de obrigação, sabe o que ele vai dizer? Pastor não manja nada de violão. Ele vai dizer isso. Quando eu fazia a seleção de músicas para os nossos álbuns, sabe o que eu fazia? Eu queria escolher 10 músicas, eu gravava 30 e levava para pessoas. E às vezes eu dava para pessoas que não sabem nada de música. Nada de música. Eu dava para elas ouvirem também. É claro que eu pegava músicos, mas dava para essas pessoas. E elas faziam a sua avaliação, do seu ponto de vista. É interessante, porque a igreja tem pessoas de todo jeito. A igreja não tem só gente que manja de música, não. Tem pessoas que vão ouvir outras coisas, que precisam ser ditas porque elas estão ali. Compreende? Então, um adorador precisa ser convertido. Se ele não for convertido, não é um adorador e nunca será. Ele pode ser um louvador. Ele pode fazer elogios a Deus. Ele pode trabalhar, ele pode fazer serviço, mas um adorador é só aquele que foi convertido. E eu quero chamar a vocês atenção em duas coisas. Olha, cuida do meu horário, viu, pastor? Me diga aí, quando faltar 5 minutos, você me dá um alô, tá? Então, eu quero lembrar para vocês, porque às vezes a gente faz confusão. Lembra do Filipe e do eunuco? Filipe, o Espírito Santo moveu o seu coração para ir pregar o evangelho lá para o eunuco. Mas peraí, o eunuco não era crente, não é? Era crente ou não era? Ele disse, não era. Ué, como não era? Ele foi a Jerusalém adorar. Como é que um cara vai adorar se não for crente? Como é que fica essa questão? E era longe, e gastava muita grana para fazer, muitos dias, para ele sair do lugar onde ele estava para ir adorar lá. Tudo bem, ele fazia isso, era um serviço, Velho Testamento, joia, ele ia. Mas aí o Senhor diz para Filipe, Filipe, vai lá e aborda aquele carro. E fala com aquele homem que está em cima do carro, e Filipe foi. E quando chegou lá, esse homem, ele estava lendo Isaías. Aí ele disse, se ele estava indo adorar e ele estava lendo Isaías, é claro que ele é crente. Será? Aí Filipe diz, rapaz, estou vendo que você está lendo Isaías. Você está entendendo isso aí? Ele disse, negativo. Como é que eu vou entender se alguém não me ensinar? Ele não compreendia a Bíblia. Esse é um grande sinal de alguém que não é convertido. Alguém que não é convertido não consegue compreender as Escrituras. É por isso que vê de outro jeito, não é? Você lê a Bíblia e você não entende o que está escrito, põe as suas barbas de molho. Porque quando o Espírito Santo entra no nosso coração, é Ele que nos conduz à compreensão da palavra. Preste atenção nisso que eu estou dizendo. Isso é muitíssimo importante. Então aí o Filipe chega e diz para ele, eu não vou ler o texto, mas você sabe, o Filipe começa a falar para ele sobre Jesus Cristo, e ele diz, mas é sobre quem que está falando aqui? É sobre Moisés? É sobre coisas ou é sobre... Não, é sobre Jesus. Então aí ele compreende as Escrituras, e aí ele chega ao ponto de dizer, agora eu entendi, o que me impede de ser batizado? Você conhece a história. E Filipe vai lá e batiza o camarada. Olha, o batismo não salva ninguém. Mas se o batismo for sem a conversão, é igual você mergulhar na piscina do vizinho. É a mesma coisa. Mas quando há a compreensão, então a pessoa por si mesma, se você já foi atingido pelo Evangelho de Cristo Jesus, você vai sentir o desejo claro de ser batizado. Se você ainda não sentiu esse desejo, é mais um sinal. Põe as suas barbas de molho. Talvez você ainda não compreendeu o Evangelho de Cristo Jesus. Pastor, o senhor está falando para a igreja de manhã. O senhor está falando para crentes aqui. Eu digo, eu vivi 21 anos dentro da igreja.
E houve um dia que o Senhor sacudiu a minha mente e o meu coração. E eu quero terminar. Eu quero terminar falando daquela mulher. Eu tinha separado aqui várias mulheres. Como ontem nós começamos sobre esse assunto, né? E o pastor fez menção de mulheres que andaram com Cristo, que estiveram junto com Cristo. Resolvi separar uma delas para fechar essa conclusão aqui. Essa é a mulher samaritana.